Fala galera guerreira, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre entendimento de texto, leitura e entendimento de texto. Os passos básicos iniciais para você fazer uma boa leitura e ter um bom entendimento de qualquer tipo de texto. Mas antes, você já sabe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, se inscreve lá, acompanha a gente também no Instagram, tá? E lembre-se que agora nós temos a nossa plataforma. Tá passando aqui embaixo, ó, vestibulerenem.com.br. Lá você tem centenas de exercícios para complementar essas videoaulas. E tudo gratuito, hein? Não perde tempo. Vai lá, faz um cadastrinho rápido e você tem acesso à melhor plataforma de português de toda a internet. Ok? Vamos falar um pouco então sobre leitura e entendimento de texto? Primeiro nós temos que entender o que é um texto. Então dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Você tem um texto e aí você tem três elementos que você deve considerar sempre quando você vai entender um texto. Primeiro é a própria unidade de sentido, ou seja, o texto em si, o conteúdo desse texto, aquilo é a unidade de sentido. Depois você tem que considerar que esse texto ele foi produzido, ele está inserido dentro de um contexto social, ou seja, esse texto reproduz uma realidade do momento em que ele foi criado, né? Da perspectiva que tinha o autor naquele momento em que esse texto foi criado. E por último, mas não menos importante, você tem que considerar também que todo texto ele tem um objetivo de comunicação. Aí você vai ter os chamados gêneros textuais, o tipo de texto, padrão de texto e tal. Então, por exemplo, um texto literário, ele tem um determinado evento comunicativo, ele serve para provocar algum tipo de prazer, um tipo de diversão lúdica e tal. Um texto informativo já é um outro evento comunicativo, ele tem um objetivo, né, de comunicar uma informação precisa e verdadeira. Então, todo texto deve ser analisado dentro desses três elementos. A sua unidade de sentido, aquilo que compõe o próprio texto, o contexto em que ele foi produzido, o contexto sociocultural em que ele foi produzido, e o objetivo desse texto por parte do seu autor. Né? Para que ele foi criado? Se é para divertir, se é para informar, enfim, o objetivo desse texto aí. Certinho? Bom, aí nós chegamos num outro ponto extremamente importante. Toda leitura de um texto pressupõe dois estágios. O estágio da apreensão e o estágio da compreensão. E se você analisar as questões de entendimento de texto, né, de leitura e interpretação de texto, vai perceber que ou essas questões cobram a apreensão ou elas cobram a compreensão, ou então misturam as duas. Mas dá para perceber claramente quando a pergunta está cobrando de você a apreensão do conteúdo do texto, quando ela está cobrando a compreensão desse conteúdo do texto. Esses dois tópicos, gente, eles são extremamente importantes. Se você der uma olhada nos assuntos que mais caem na prova do Enem, em termos de prova de português, você vai ver que entre os principais assuntos, né, os principais temas cobrados está apreensão e compreensão. Vamos dar uma olhadinha numa definição rápida de apreensão e compreensão? Então vejam, apreensão é a captura e entendimento das expressões ou imagens de um texto e suas relações intrínsecas. Porque quando nós falamos de texto aqui, nós não estamos falando apenas de texto verbal. Essa coisa de apreensão e compreensão vale para qualquer tipo de texto, vale para os textos visuais também. Então, apreender significa capturar e entender as expressões ou imagens que compõem um texto e as suas relações intrínsecas, né? As relações que existem entre os vocábulos, entre as frases, entre os parágrafos, entre as imagens que compõem um texto de imagem. Certinho? Isso é apreensão. Então eu posso ter uma pergunta que simplesmente pede para você identificar dentro do texto qual expressão completa tal frase, ou que relação existe entre essas duas expressões. Isso é uma pergunta de apreensão. Agora, nós temos um segundo estágio, que é o estágio da compreensão. É quando você pega esses elementos apreendidos e você relaciona com o contexto em que esse texto foi produzido. Então, olha a definição de compreensão, ó. É a relação dos significados apreendidos em um texto com o contexto social de sua produção e o repertório cultural do leitor.
Então tem coisas que você aprendeu, mas que para você compreender o significado daquilo que você retirou do texto, você precisa recorrer à sua memória, ao seu repertório cultural, coisas que você assimilou através de outros meios de informação, da sua própria experiência de vida, dos filmes que você assistiu, das músicas que você escutou e tal, ou do próprio conhecimento de contexto relacionado a esse texto. Em que época ele foi produzido, em que situação social, política, econômica esse texto foi produzido. Então todo texto tem esses dois estágios, a apreensão e a compreensão. E as questões podem estar relacionadas a um ou a outro. Ou então, às vezes, uma questão que mistura os dois. Mas mais comum é você ter uma questão mais específica da apreensão ou uma questão que extrapola a simples apreensão e entra no campo da compreensão. Vamos dar uma olhadinha no exemplo para ficar mais claro para vocês? Olha só, eu peguei aqui uma imagem, né, que tem texto verbal e o texto visual. Olha só, você tem a imagem, né, de um carro batido, atendeu o celular e desligou a vida. Evite cenas como essa, respeite as leis de trânsito. Essa é a imagem. Então vamos ver a parte da apreensão. O que seria a apreensão aí? O carro amassado. Você olha, você vê o carro amassado e aí você pode concluir que houve um acidente de trânsito. Isso é a apreensão, isso é o que está ali. Alguém atendeu o celular enquanto dirigia e isso provocou um acidente, porque eu tenho isso aqui, ó, atendeu o celular, desligou a vida. Isso ainda é apreensão, eu estou analisando o que eu estou vendo aqui. O acidente foi fatal, porque a expressão desligou a vida me informa que esse acidente foi fatal. Ainda estou no campo da apreensão. Uma outra coisa que faz parte ainda da apreensão, respeito às leis de trânsito, evita acidente. Como que eu sei isso? Porque está aqui, ó, evite cenas como essa, respeite as leis de trânsito. Então isso aqui, eu não preciso ir além para compreender. Eu estou compreendendo apenas relacionando as imagens, as expressões, as frases, os vocábulos que eu estou retirando do texto, que eu estou observando no texto. Isso é a apreensão. O que seria a compreensão aqui? Imagine que uma cena dessas, ela está inserida dentro de um contexto. Uma imagem dessas, né, essas frases não teriam sentido, por exemplo, lá na Idade Média. Por uma razão bem óbvia. Não existia automóvel, acidente de trânsito, essa coisa, então você não teria sentido isso aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que seria o nível da compreensão? Ou seja, aquilo que vai além do que está no texto. Dá só uma olhada, ó. Existe uma realidade tecnológica moderna. Quer dizer, eu sei que isso está inserido dentro de uma realidade tecnológica moderna, onde existe automóvel, né, um grande fluxo de veículos e, consequentemente, acidentes de trânsito. Outra coisa que faz parte da compreensão é proibido usar celular ao dirigir. Isso não está dito aqui. Eu preciso recorrer a outros conhecimentos para compreender isso. Eu sei, né, por informações da televisão, das próprias leis de trânsito, que é proibido falar ao celular enquanto se dirige. Não está no texto aqui. Isso faz parte do contexto. As pessoas costumam atender o celular enquanto dirige. Isso também faz parte de um contexto. Pela sua própria experiência, por você ver as pessoas na rua atendendo o celular enquanto dirigem e tal, pelas campanhas publicitárias, você tem esse conhecimento que não está necessariamente no texto. Ele faz parte de uma informação a mais, do repertório cultural de quem está lendo esse texto aí. E eu também posso ter como compreensão aqui que isso aqui se trata de uma campanha publicitária. Pelo meu repertório de conhecimento sobre como funciona uma campanha publicitária, pelas frequentes campanhas para evitar acidentes, para preservar a vida e tal, quando eu olho por isso aqui, por esse repertório extra, eu concluo, isso aqui é uma campanha publicitária. Isso aqui é um cartaz, né, que tem um objetivo publicitário de evitar acidentes, né, de conscientizar as pessoas sobre os perigos que é atender o celular enquanto dirige. Isso faz parte da compreensão. Certinho? Então, revisando rapidamente, ó. Todo texto, ele tem uma unidade de sentido que está inserida dentro de um contexto e tem um objetivo de comunicação. Quando eu leio um texto, eu passo por dois estágios. O estágio da apreensão, que é simplesmente a minha capacidade de retirar do texto aquelas informações que estão lá, nas relações que existem entre os vocábulos, entre as frases, entre os parágrafos ali.
E tem um segundo estágio, que é o nível da compreensão. É quando eu relaciono essas informações com um contexto sociocultural, né, que faz parte do repertório do leitor, que faz parte da realidade em que esse texto foi produzido. Certinho, gente? Bom, como eu falei no início, esse é um dos assuntos mais frequentemente cobrados no Enem e nos outros vestibulares também. Toda vez que se fala de que uma questão é de leitura e entendimento do texto, ela passa necessariamente por esses dois níveis, de apreensão e compreensão. Então, seria muito interessante você treinar bem isso. E para isso, você já sabe, vai lá na nossa plataforma, lá você tem essa mesma videoaula, né? Se você quiser rever, e aí você tem dezenas de exercícios, tanto discursivos quanto de múltipla escolha, para você treinar, para você aprofundar esse assunto. Certinho? Te vejo numa próxima aula. Um abraço!